Inicialmente, muitas pessoas, desculpem aqui até comentar, claro, alguns sabem bem o que é esse projeto Genoma, né? Mas muitas pessoas às vezes desconhecem o que é isso e que relação tem esse contexto. Inicialmente, esse projeto Genoma foi um projeto desenvolvido pelo governo americano e pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em desenvolver uma atividade de pesquisa em cima do genoma humano, quer dizer, do componente genético que todos nós apresentamos, com o intuito de conhecer de ponta a ponta o que é que tem nesse material genético. Qual é a sequência de bases que tem nesse componente genético e o que cada uma dessas sequências quer representar em termos de codificar uma proteína, uma enzima, uma característica normal e anormal. É interessante lembrar também que foram estabelecidas algumas metas quando esse programa foi instituído em 1998, com o plano de terminar em 2003. Por exemplo, o primeiro objetivo seria determinar a identificação de aproximadamente 50 mil genes que existem no DNA humano. Inicialmente falava-se em 100 mil. Quando foi anunciado o deciframento do genoma humano, falava em 30 mil. Daí reviram e agora é 50 mil. Então, essas informações do ano passado, foi, se não me engano, dia 26 de junho do ano passado, até hoje, alguns dados aqui foram modificados em decorrência do conhecimento que se teve de lá para cá. O outro objetivo seria determinar as sequências das 3 bilhões de bases que compõem o DNA humano. Quando falo essas bases, são as bases nitrogenadas, que muitos de vocês estudaram no colégio, na faculdade, né? Citosina, guanina, timina citosina, guanina, timina e adenina. Então, como é que essas sequências de bases estão distribuídas no próprio genoma humano? Um outro aspecto é montar um banco de dados dessas informações. Ontem mesmo eu falei a vocês que o que se conhece hoje é o que está contido em 800 volumes de uma Bíblia, escrito em uma língua que nenhum de nós conhece. Então não é em alemão, não é em espanhol, não é em português, não é nada dessa, é uma linguagem que não se conhece. Então agora está sendo iniciado o deciframento disso que foi feito. E se nós temos um banco de dados, né, nós vamos poder analisar e juntar todas essas informações para atingir os dados. O objetivo final que é conhecer esses genes humanos. Com o conhecimento e a aplicação dessas métodos, foi necessário desenvolver
um tipo de ferramenta da biologia molecular para se fazer análise desses dados também. Então é claro que antes de aplicar técnicas como do PCR, imaginava-se que o sequenciamento disso ia demorar muito tempo. Com a aplicação dessa técnica na PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, foi possível identificar muito mais rápido esses segmentos. Seguramente a meta final vai chegar antes. Mas o mais importante que surgiu em termos de conhecimento desse sequenciamento e dessas condições que todos nós apresentamos como seres humanos é o aspecto de questão ética envolvido, o aspecto legal envolvido, o aspecto social envolvido, e que seguramente vão surgir, como já surgiram, em decorrência do conhecimento do genoma humano. Por exemplo, foi descoberto que algumas empresas americanas que fazem seguro de vida, ao preencher o formulário, nome do pai, nome da mãe, quantos filhos tem, etc. e tal, e no final tem um papelzinho filtro e o indivíduo tem que pôr 3 gotinhas de sangue ali. O que vão fazer com isso? Ninguém sabia que não, isso é para ver se não tem um problema urinário, se não tem negócio de colesterol e tal. Tem um outro relato interessante também do Google. Então é interessante o relato de que fazem, de que com esse material analisado, nós podemos determinar, não sei se alguns de vocês conhecem, mas, por exemplo, saber se o indivíduo vai ter Corea de Huntington, que é uma doença neurológica, que leva à demência, é uma característica hereditária e que faz com que as pessoas recebam os genes dos seus pais. Então, algumas doenças que tornam o indivíduo inválido, eles podem dizer, olha, não dá para aceitar o seguro desse cidadão, alegando outras razões. E já conhecem o perfil de uma série de doenças. Por exemplo, quem já viu espondilite anquilosante, é uma doença genética onde vai havendo soldadura das vértebras, o indivíduo vai ficando encurvado e além de outras complicações que podem aparecer, esse indivíduo tem uma sobrevida menor do que os outros. Então existem essas questões éticas. A questão legal, com que direito eu tenho de conhecer o genoma de fulano ou de ciclano? Quais as implicações sociais envolvidas nisso? Eu posso dizer, para tal serviço, há necessidade de um determinado perfil genético, senão não aceito para isso. E haver o que é chamado uma discriminação em relação a isso. Um outro aspecto até eu coloquei aqui, por que esse departamento de energia está envolvido? Então, na época da guerra, foi montado um laboratório muito grande, onde foi desenvolvido todo o projeto da bomba atômica, etc. E uma série de cientistas ficaram sem fazer nada depois. E o governo instituiu, para aproveitar essas pessoas, dizer assim, vamos estudar então o que está acontecendo com essas pessoas que estiveram nas regiões de Hiroshima e Nagasaki, para ver se houve algum efeito deletério das radiações. Então, na realidade, foi esse departamento de energia que, durante esse período da Segunda Guerra, tinha uma atividade e depois a justificativa foi de realizar esses estudos para entender os efeitos biológicos e os efeitos na saúde
causados pela radiação e também de bioprodutos que são produzidos em decorrência da alta energia. Nunca imaginavam, né, que esse grupo formado com essa finalidade tivesse uma diversificação tão grande e que fossem utilizados para montar esse estudo do genoma humano. Isso eu estou falando de uma empresa do governo que foi montada. É lógico que, a par disso, houve um consórcio onde existe um projeto de genoma nos Estados Unidos e que abrange a América do Sul, na Europa e na Ásia. Então, essas informações estão sendo trocadas e estão sendo semanalmente atualizadas. Agora, de quem que está sendo sequenciado o genoma? Será que é de um indivíduo do grupo étnico amarelo, caucasoide, negroide? Ninguém sabe qual é o indivíduo que foi utilizado, até por uma questão legal. Então, os primeiros estudos foram feitos em referência a um genoma composto de várias pessoas. Algumas pessoas que se prestaram a que fosse colhido o material, que fosse analisado, e foi mantido no anonimato essas pessoas, de quem que era. Então, inicialmente foram 10 a 20 amostras de vários doadores, né, de qual se não conhece o nome, foi mantido em anonimato, e pertencente a grupos raciais e étnicos diferentes. Então, esse genoma que está sendo estudado representa toda a nossa população. A variação que existe entre um segmento de uma pessoa e de outra são frequências desses genes, né? E existem no material genético alguns segmentos que não codificam nada, que apresentam variação, que são chamados polimorfismos. Então eu posso ter um polimorfismo que é diferente do dela, mas sem isso representar uma alteração genética. Quais seriam então os benefícios, né, do projeto e a gente aplicar isso em nossos conhecimentos aqui? Algumas aplicações seriam de melhoria de um modo geral dentro da medicina. Então, vários aspectos, principalmente do ponto de vista farmacológico, tem muita aplicação. Algumas aplicações do conhecimento do genoma microbiano para limpezas até do meio ambiente. E hoje o meio ambiente é uma coisa que está sendo muito discutida, né? Por exemplo, quando existe um vazamento de óleo, etc., existe uma possibilidade de se utilizar conhecimentos da biotecnologia para a limpeza desse ambiente. Um outro aspecto é a aplicação na área forense, onde nós podemos usar para a identificação das pessoas, investigação da paternidade, investigação de uma violência sexual, um crime, etc. Por quê? Todos já ouviram falar que alguns segmentos são únicos, só gêmeos que teriam iguais. Então dá para identificar. Outros aspectos de plantas, onde você teria melhoria na produção, plantas que dão menos num determinado período do ano, poder dar mais, etc. E um outro aspecto é conhecer a própria evolução e migração humana. Com alguns marcadores genéticos, nós podemos saber a origem das populações. Tudo isso facilita para o conhecimento dessas doenças genéticas e estimar a uma determinada família
risco mais exato. Então vamos por algumas doenças genéticas, nós podemos estimar um risco, e esse é um risco teórico. Mas às vezes, e em algumas situações, eu posso saber com certeza absoluta se o indivíduo tem ou chega para aquela doença ou não. Então, o risco que é enunciado, por exemplo, de um aconselhamento genético, é muito mais exato do que um risco teórico. As implicações éticas, legais e sociais é que são mais sérias, e inclusive nos casos de deficiência, e que algumas pessoas que têm o retardo mental, existem implicações e que nós temos que ter respeito em relação a isso. Primeiro seria a imparcialidade no uso dessas informações genéticas. Então, quem é que tem acesso a esse tipo de informação? É importante que todos nós possamos ter acesso ao conhecimento dessas doenças genéticas e da sua determinação. Um outro aspecto é a invasão da privacidade, e uma coisa confidencial. Por exemplo, nós não podemos fazer um estudo de DNA de uma criança para a investigação de paternidade sem que a mãe tome conhecimento disso. Quantas mulheres grávidas, por exemplo, já foi tentado fazer estudo do produto da gestação em andamento sem que a mulher saiba para que finalidade que é. Vou dar um exemplo mais prático. Um cidadão ele tem dúvida de uma paternidade e ele vem e diz assim: doutor, não dá para a gente forjar que vai fazer um estudo de diagnóstico para Natal? A doutora vai falar, escolher um pouco do líquido amniótico para fazer um estudo para ver se os cromossomos do nenê é normal, mas o senhor faz à parte um exame de DNA para ver se esse nenê é meu, certo? Muito claro, e a gente não pode fazer isso. Então, há necessidade de um termo de consentimento. Assim como para fazer outras determinações. Existe um grupo em Campinas que trabalha com uma doença neurológica e que, para fazer o teste do DNA, para saber se o indivíduo é portador do gene ou não, é passado por várias sessões com uma psicóloga. O conhecimento que eu tenho é que de todo o grupo que quer saber, 70% deles desistem ao longo do caminho e não querem saber se são portadores ou não daquela doença, ou que o pai tem ou que a mãe tem. Então, essa privacidade e esse aspecto confidencial é que é importante e que deve ser respeitado. Outro é o aspecto do impacto psicológico e a estigmatização. Então, uma senhora que é portadora de uma determinada doença porque teve um filho com deficiência mental, qual será o impacto psicológico dela em saber que foi ela que transmitiu para o filho aquele gene? Então é um fardo muito grande para essa senhora carregar ao longo de toda a sua vida. Ou o fato de uma pessoa saber que vai ter uma doença neurológica. Então uma criança com 5, 6 anos começar a apresentar distrofia muscular do tipo Duchenne. E, por existir na família algum caso, ao nascer ou com 1 ano, eu saber que essa criança vai ter aquela doença. A maioria das pessoas, na hora do ímpeto, querem saber, mas depois desistem em querer saber. Quer dizer, a própria mãe, o próprio pai fica sabendo que aquele neném que hoje é lindo, está correndo e tal, vai acabar numa cadeira de roda e vai morrer por uma asfixia, insuficiência respiratória.
Então, esses dados em que a genética tem ampliado, tem conseguido detectar, através de testes genéticos, e que foram detectados, muitas vezes, muitos deles determinados dentro desse projeto Genoma, tem que ser muito bem avaliado. Se alguém já viu algum paciente que tem essa doença chamada Corea de Huntington, normalmente aparece por volta de 35 anos, por aí. São geralmente que já até encerraram a vida reprodutiva. Eles começam a ter movimentos involuntários, né? Ficam trêmulos, e às vezes quando estão andando assim na rua, no corredor, dá a impressão até de um indivíduo alcoolizado, e entram numa demência, um quadro bastante grave. Muito triste o final, né? Morre também por insuficiência respiratória. Então, uma pessoa que vê o pai, a mãe, o avô, que é uma herança dominante, então tem um padrão daqueles que eu mostrei ontem, né? Eles ficam pensando, será que eu vou querer saber se eu vou ter essa doença ou não? E a incidência dessa doença, existe um lugar próximo aqui, Maracaibo, na Venezuela, onde tem a maior incidência de Coreia de Huntington. E um grupo americano foi estudar essas famílias. Colheram o sangue de todo mundo, fizeram os testes, estudaram, e daí chamavam na sala. Tem a família A, tem a família 132. E daí eles dizem, olha, o senhor realmente tem a Coreia de Huntington, a senhora não tem. Os seus filhos aqui, o primeiro não vai ter, o segundo vai ter, o terceiro não vai, etc. Bom, em suma, houve o maior índice de suicídio dessa região em decorrência dessas pessoas ficarem sabendo precocemente que iam ter essa doença. Quer dizer, não estavam preparados para a realização desses testes genéticos previamente. Um outro aspecto são as questões reprodutivas envolvidas. Hoje nós temos condições de fazer um diagnóstico pré-implantacional. Colhe o folículo, colhe o espermatozoide, faz a fertilização in vitro e nas primeiras divisões celulares pega uma célula e faz um estudo genético. Se tiver tudo ok para a doença que está sendo pesquisada, essa célula ovo então é implantada na cavidade uterina. E se não for, ou congela ou joga fora. Quer dizer, nós não temos aqui no nosso país, por exemplo, alguma legislação que normatize isso. Quer dizer, existe o aspecto ético, religioso, moral, uma série de outros fatores envolvidos a isso. Quer dizer, é uma coisa muito de foro íntimo de quem quer realizar e mesmo de quem realiza. Um outro aspecto é em relação à educação da população, em relação a essas características que nós comentamos, em relação a padrões e controles de qualidade também dos testes. Foi até comentado ontem, né? Em relação ao teste do pezinho, que vai ter um controle sobre a realização desses testes. Imagine uma mãe receber um teste positivo e depois refaz o teste. Não, isso foi um falso positivo, né? Então deve ser extremamente desagradável ao casal saber sobre isso. Então, em relação a esses testes genéticos, deve haver um controle muito grande para a sua devida utilização e o conhecimento. E o outro aspecto é a comercialização do que se conhece desses segmentos. Então, existe uma empresa particular, que é a Celero, que ela diz que ela fornece as informações do que detectou já no projeto Genoma, mas ela vai cobrar a interpretação disso. Bom, essas implicações
Tudo começou em relação a esses dois grandes cientistas, o Watson e o Crick, que foram os que desenharam a molécula do DNA, a hipótese de configuração dessa molécula do DNA. Inclusive, o Watson participou da primeira diretoria do programa do genoma humano. Esse genoma, então, é constituído do DNA, que está presente nos cromossomos, e que dentro desses cromossomos estão os genes que vão ser sequenciados, e esse sequenciamento vai detectar as bases nitrogenadas que constituem os nucleotídeos, né? As 4 bases já conhecidas. E essas bases conhecidas que saem do núcleo e são lidas. Uma das fitas é que vai ler toda essa informação genética e que nós vamos encontrar nas cadeias polipeptídicas de algum produto básico. Um outro aspecto é que, dentre esses 46 cromossomos, né, os pares sexuais XY para o homem, XX para a mulher, nós vamos ter aproximadamente, por exemplo, no cromossomo número 1, 263 milhões de pares de bases. Quer dizer, são muitas informações que acontecem. No menor cromossomo, por exemplo, 59 milhões de pares de base. O tamanho total do genoma humano é em torno de 3,4 bilhões. O número de genes estimados que devem existir em torno de 50 mil, é uma quantidade extremamente grande, e existe uma variação muito grande em relação ao tamanho desses segmentos. O que chama sempre a atenção é que cerca só de 5% do genoma humano contém esses genes. Quer dizer, o restante está lá presente e sem uma informação típica de codificar alguma coisa. Em termos de benefício médico, que seria aplicado na área da deficiência, seria o primeiro aspecto importante em termos de melhoria no diagnóstico de doenças. Quem trabalha em APAI, quem trabalha em outras instituições, vão ver que existe um número muito grande de doenças que são genéticas e que não são diagnosticadas. Então isso é importante, né, o diagnóstico dessas doenças a partir de um estudo do DNA obtido a informação através do projeto Genoma. Um outro aspecto é a detecção precoce das predisposições para determinadas doenças. Então isso é possível, vai ser possível para um número muito grande, mas temos que entender a necessidade de limite desse tipo de informação. Então, até que ponto aquela quebra da privacidade é importante ou não nesse aspecto. Então, vamos dizer, às vezes há um avanço importante do conhecimento, da tecnologia, e nós não estamos preparados ainda para nos ajustar a isso, ou não é isso que a gente quer. Um outro aspecto é, conhecendo o genoma e a reação do nosso genoma, do segmento de um determinado gene a um determinado produto, vai ser possível a utilização mais racional do uso das drogas. Atualmente, por exemplo, se usa a droga baseada pelo quilograma-peso. Então, a gente vai tomar um comprimido por tantos quilos de peso, etc.
foi feito um estudo com um antidepressivo, mostrando que existia variabilidade na expressão da melhora ou não com o uso de uma determinada droga, no sentido de ajustar aquela droga para aquele indivíduo. Então, por que um comprimido de Prozac por dia, por exemplo, funciona bem para um e para o outro tem que tomar um comprimido e meio? Então, se for possível você detectar precocemente qual é a forma de reação do indivíduo à ação de um determinado fármaco, você vai dar a quantidade adequada dele a isso, evitando efeitos colaterais, né? Que nem, por exemplo, no tratamento da tuberculose, usa-se um medicamento, isoniazida, e por questões práticas não se nega a metabolização disso, dá a dose igual para todo mundo. Quem metaboliza lentamente a isoniazida vai ter um efeito colateral que é neurite. Daí, para evitar isso, dá um complexo vitamínico. Quer dizer, está cobrindo um efeito que poderia ser sanado. Um outro aspecto é a terapia gênica e o sistema de controle para as drogas. Quer dizer, a ideia é, se o indivíduo tem um defeito genético, que nesse defeito genético ele não produz uma enzima, como na fenilcetonúria, por exemplo, há um defeito enzimático, como é que nós vamos poder inserir no genoma daquele indivíduo o segmento que vai produzir aquela enzima? Quer dizer, seria o tratamento real de uma doença genética. E o aspecto da farmacogenômica, né, que é chamado isso, fazendo com que cada uma das drogas seja personalizada. Um outro aspecto que teria um benefício médico importante seria a substituição de órgãos naqueles indivíduos em que necessitam um transplante, por exemplo. Então, o indivíduo tem um defeito enzimático que é metabolizado no fígado e que talvez seja mais fácil um transplante de um determinado órgão do que inserir um determinado gene. Esses são os dados mais importantes que trariam alguns benefícios mais imediatos para a população. Como foi comentado, o primeiro aspecto foi a expectativa de cura de uma determinada doença, alguma coisa assim. Mas há necessidade para uma cura, para a terapia gênica, isso acontecer muito precocemente. Para isso, nós teríamos que ter, primeiro, um diagnóstico de certeza de uma determinada doença que tem na família. Em segundo lugar, detectar precocemente essa doença. Em terceiro lugar, fazer a terapia gênica para evitar que essa pessoa venha a ter esse problema genético. Do ponto de vista de aplicação imediata dos benefícios do projeto Genoma, eu posso dizer que o primeiro passo seria de diagnóstico e detecção precoce. Em termos de terapia gênica, as coisas ainda estão em andamento, estão em estudo, mas sem uma aplicação imediata para a população, como o tratamento intraútero, por exemplo, de alguma doença genética. As expectativas são grandes e, para o geneticista, o aspecto de terapia gênica seria o mais importante, né, em termos de satisfação pessoal, de poder tratar uma doença genética. Então, já vamos ouvir a professora Fátima também e depois a gente discutir alguma coisa em relação a isso.
tinha mais alguns aspectos, mas vamos deixar em aberto depois para nós discutirmos, tá bom? Ótimo. Bom, então, como o professor Rui muito bem falou, ele fez essa abordagem do projeto do genoma. Como nós éramos uma mesa redonda composta por 3 professores, 3 palestrantes, eu imaginei que o pessoal lá de baixo do Brasil, do Sul, ia realmente falar sobre o projeto Genoma especificamente, como o professor me falou, e eu me detive em fazer uma abordagem um pouco diferente dos limites da genética na deficiência. E é isso que a gente vai falar bem rápido, porque eu acho interessante que numa mesa redonda vocês tenham tempo para fazer perguntas. Então vocês já podem ir usando aí o material de vocês, as folhinhas de papel, para de repente já irem mandando perguntas, tanto sobre o que o professor Rui falou, como sobre o que nós vamos falar agora. Bom, então, nós vamos falar especificamente sobre os limites da genética na prevenção das deficiências. E eu queria pedir desculpas se tem alguém aqui na sala que assistiu à palestra anterior, porque, na verdade, nós vamos falar alguma coisa que foi falado na palestra anterior, que eu cheguei no final da palestra, mas, assim, com uma abordagem diferente, certo? Então, os limites da genética na prevenção das deficiências, nós temos vários limites, limites éticos, limites religiosos, limites político-educacionais, limites científicos, além de tantos outros. Então, aqui no nosso país, tirando os limites éticos, os limites religiosos e os limites científicos, o que limita mais imediatamente o trabalho do geneticista em relação à prevenção das deficiências é realmente as políticas de saúde e de educação. Bom, então, para você fazer uma prevenção, você tem que estar exatamente ligado ao processo de educação. E a prevenção, ela deve ser feita na pré-concepção, na maioria das vezes, ela não é feita nem no pré-natal e nem no pós-natal. Porque você pode ter deficiências que podem ser, a maioria delas pode ser prevenida na pré-concepção com o processo educativo. No pré-natal e no pós-natal. Não é porque uma criança nasceu super bem, pré-concepção foi tudo bem controlado, no pré-natal foi um pré-natal rígido, perfeito de saúde, mas no pós-natal algumas intercorrências podem acontecer e essa criança vir a desenvolver posteriormente uma deficiência que às vezes não tem nada a ver com a etiologia genética e sim com a falta de conhecimento que aquela família tem ou com um atendimento inadequado que aquela criança possa ter tido após o nascimento. Bom, então a prevenção é exatamente igual a uma educação adequada para a saúde, é isso que eu vou me deter. Na pré-concepção, a prevenção deveria ser feita desde a escola, desde assim os primórdios da escola. Eu queria sair daí. Então, escolas de primeiro e segundo grau, orientação quanto a fatores de risco para deficiência mental, deficiência auditiva, visual e deficiência motora. Então, é exatamente o pilar que a gente bate muito ao longo de todos esses anos que nós estamos aqui, é exatamente em relação a esse processo educativo. Se você pega professoras de ensino de escola fundamental e de escola de segundo grau preparadas com
com conhecimentos básicos para orientar os seus alunos a respeito dos fatores ambientais de risco, você vai diminuir numa percentagem muito elevada as deficiências que, porventura, poderão aparecer por causa dos fatores ambientais. Deficiência mental, auditiva, visual, motora, além do acesso socializado ao aconselhamento genético. Isso é um sonho. Eu acho até que eu poderia dizer assim que isso é meio utópico no momento. Porque só tem acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de atendimento de aconselhamento genético uma minoria da nossa população. Porque ainda nós temos muito poucos profissionais formados, especializados na área de genética no nosso país. Bom, então a prevenção que era feita no pré-natal, antigamente, era muito simples. Apenas um hemograma, um sumário de urina e um teste de gravidez na urina. Hoje, nos hospitais da rede pública, eles já fazem um pouquinho mais. Pesam a paciente, porque o peso está muito ligado a distúrbios que podem aparecer durante a gravidez, distúrbios que vão fazer com que a paciente desenvolva diabetes, hipertensão arterial e, portanto, crianças com algum tipo de problema congênito. Hemograma, sumário de urina, glicemia, HIV. Só que esses exames aqui ainda tem uma opção de exame que pode ser feito para prevenir outras alterações, e isso não é feito de modo geral. Pelo menos aqui no Nordeste, viu, Rui? Eu não sei a nível de Sul se isso é modificado nos hospitais de rede pública. Então, as causas das doenças, isso aqui é uma revisão bem básica para vocês todos, acredito que todo mundo já tenha visto alguma vez. Basicamente, as doenças podem ter causa genética, ambiental, multifatorial ou desconhecida, aquilo que você falou ontem na sua palestra. Então, a doença genética, ela é identificável quando você tem alguma história na família, né? Ou então quando é realmente conhecida. As de causa ambiental, exatamente fatores de meio ambiente relacionados, muitos de vocês já sabem alguns fatores do meio ambiente relacionados a doenças, por exemplo, o álcool durante a gravidez, e algumas outras são multifatoriais. Você tem uma predisposição genética intrínseca, mas você só vai saber que você tinha aquela predisposição quando você entra em contato com determinado tipo de medicamento e desenvolve e gera uma criança com algum tipo de malformação. Por exemplo, existem pessoas que têm um risco, que têm história de abortamento espontâneo. Foi avaliado, não foi de causa genética. Na verdade, a maioria dos abortamentos espontâneos, 50% deles são de causa genética. Mas vamos falar que não foi de causa genética. Então, a pessoa, por orientação médica, começou a fazer uso de hormônios progestágenos, no caso sintéticos, então pode gerar uma criança com genitália ambígua. O que é isso? É uma criança que nasce e que ao nascer, o pediatra, o obstetra que fez o parto, não pode dizer se é menino ou se é menina. E isso poderia muito ser evitado se a maioria das pessoas que trabalham na área de saúde soubesse dos riscos que esse tipo de tratamento acarreta para o paciente. E a doença de causa desconhecida não é que não tenha uma causa. Na verdade, a causa existe, só que nós ainda não descobrimos a causa. Os tipos de doença quanto à heredabilidade. Você pode ter uma doença, uma deficiência congênita, no caso aqui mental, mas qualquer tipo de deficiência você pode ter de causa genética, alguns exemplos aqui, e outras deficiências de causa não genética. Então, as de causa não genética são exatamente aquelas que nós podemos evitar. Anóxia perinatal, um pré-natal bem feito, num parto bem assistido, num preparo da gestante, porque uma anóxia, uma hipóxia pode gerar criança com paralisia cerebral, com deficiência visual, pelas consequências que a anóxia pode gerar.
a fetopatia alcoólica naquelas mães que ingerem álcool durante a gestação. E já existem trabalhos mostrando que não existe dose mínima de álcool que seja segura para ser ingerida durante a gravidez. No nosso país, pelo menos que eu saiba, eu não vi ainda cartazes grandes mostrando isso em bares, em locais públicos. No exterior você já tem isso, você vai nos bares, tem os cartazes que faz, realmente é danoso a mulher ingerir álcool durante a gravidez. E a deficiência de causa genética pode ser herdada e pode ser não herdada. Ela pode ser não herdada no sentido de você tem uma criança com problema genético, você avalia o pai e a mãe e você verifica ou a nível clínico ou a nível laboratorial, dependendo do tipo de patologia, que aquela doença não foi herdada. Então o risco de repetir quando ela não é herdada é próximo a zero. No entanto, se você identificou alguma alteração, ou clínica, no caso das possíveis de diagnóstico clínico, ou laboratorial, o risco é muito variável. Desde um risco baixo a um risco bastante alto que é passado para os pais de uma maneira que eles entendam. A genética não herdada, alguns casos de mutação, e o risco de repetir, como eu falei, é próximo a zero. A deficiência de causa ambiental, alguns exemplos aqui podem ser dados e são muito interessantes. As infecções congênitas, elas já são muito discutidas e elas podem ser evitadas. Por exemplo, a rubéola, se todas as mulheres fizessem o uso da vacina anti-rubéola. O alcoolismo materno, que eu já falei na gravidez, e o pai alcoólatra crônico. Antigamente, achava que apenas a mãe ela fazia com que o risco para o nascimento de bebê afetado por conta do álcool fosse alto. No entanto, os pais alcoólatras crônicos já foi provado que o mínimo que pode acarretar de risco para a prole, para a sua descendência, é deficiência de aprendizado em determinadas áreas, distúrbios de comportamento, até complicações mais sérias. Isso pode ser evitado, com certeza, a nível de processo educativo com a população, em escolas, em postos de saúde, em comunidades, mas é preciso que se formem multiplicadores para esse tipo de trabalho preventivo. Uso de drogas, aqui a hipertermia. A questão da hipertermia, é a seguinte: qualquer febre durante a gravidez pode acarretar um defeito numa criança. Isso eu não estou falando para apavorar. É porque temperaturas elevadas, elas são realmente consideradas antimitóticas. O que é essa palavra, antimitótico? É que para a divisão celular. Então você pode ter vários tipos de disrupção, um determinado tipo de alteração na formação do embrião, dependendo da gravidade, dos dias, da época em que a gestante teve a febre, de forma mais grave ou menos grave. E essa hipertermia que eu coloquei aqui, generalizando, você pode inclusive ter artificial. Por exemplo, a sauna. Durante a gravidez, a gestante não deveria praticar o ato de fazer sauna. Mas será que toda gestante é orientada em relação a isso? Acredito que não. Porque a maioria dos profissionais que trabalham na área de saúde não tem esse tipo de informação, não teve acesso a esse tipo de informação. Não é por não querer, é porque não teve realmente acesso na formação. Um outro tipo de maneira de atingir essas altas temperaturas são as mulheres que não estão fazendo contracepção, têm uma dificuldade de engravidar e se descuidam e estão fazendo tratamento para perder peso, tratamento para emagrecer. E as clínicas de tratamento para emagrecer, elas não têm, na maioria delas, eu não posso generalizar absolutamente em nada, mas a maioria das clínicas não tem o devido cuidado de, ao atender aquela mulher que quer perder peso, de perguntar:
você está grávida, ou você está fazendo uso de algum método contraceptivo, você toma pílula, você usa preservativo, você tem DIU. Não existe esse questionamento. Quantos anos você tem, qual a sua idade, qual o seu peso e tal, o que está falando. É isso que é feito. Então, eu já tive pacientes, não poucas, algumas pacientes, que estavam fazendo tratamento para perder algumas gordurinhas no abdômen, entrando naquele forno de Bier, que eu acho que, pessoal, vocês devem saber, é muito usado em tratamento fisioterápico, na ortopedia. Mais ou menos assim, parece uma casinha de cachorro, arredondadinho, né? E a pessoa entra ali, coloca uma opção de sei lá, creme, fica lá dentro, e essa temperatura chega a mais de 70 graus centígrados. Agora, imagine se a pessoa estiver grávida e não souber. Às vezes acontece. Então, é um risco muito grande para defeito congênito, principalmente a nível do sistema nervoso central. A deficiência de ácido fólico já foi muito batida, ela deve ser usada, como você falou na palestra ontem, antes da gestação e ainda durante a gestação, para evitar defeito de tubo neural. O que é defeito de tubo neural? É hidrocefalia, meningomielocele, espinha bíblica oculta até. Deficiência de causa multifatorial é o ambiente dessa predisposição genética, e a de causa desconhecida que eu já falei para vocês, desculpem. Olha, aqui nós vamos... Bom, para mostrar um pouquinho da importância de uma orientação educacional para a prevenção de doenças congênitas não genéticas, a genética está limitada, dentre outras situações, no sentido de não é doença genética, mas pode ser prevenida. O exame, qualquer exame genético que você for fazer, cromossômico, você não vai encontrar alteração, a não ser algumas que você falou ontem, como, por exemplo, na toxoplasmose, que você já consegue identificar nessas infecções congênitas. Tá certo? Então, eu coloquei aqui, nós pegamos 100 crianças com deficiência mental no ambulatório genético aqui da Faculdade de Medicina, da UFC, e nós fomos verificar a causa da deficiência mental em cada uma delas. Foi aleatório, nós temos muito mais do que esse número, mas nós pegamos nesse período aí. Então, vocês estão vendo aqui, teratógenos e outros. Por exemplo, rubéola, foram 4 de 100. Citomegalovírus, 1. Sífilis, nenhum. Interessante, a sífilis ela é bem controlada já há muito tempo, apesar de que a gente encontra ainda infecção congênita por sífilis. A toxoplasmose, 5. Então, existem mulheres que adquirem esse tipo de infecção viral durante a gravidez e elas não têm uma sintomatologia muito aparente. Às vezes é uma febre, uma moleza no corpo, inapetência, falta de apetite, e daí passou, mas elas estão grávidas. E aquela infecção viral vai causar danos para a criança, a nível do sistema nervoso central, a nível de audição, a nível de visão, motor, etc. Vejamos agora, ainda com teratógeno. Ácido retinóico 2, ácido retinóico é uma substância que está muito em moda agora para tratamento de acne. Então tem que ter o maior cuidado quem faz tratamento com ácido retinóico para não engravidar durante o tratamento. Quimioterápicos 1, álcool 5, anticonvulsivantes 1. Temperatura elevada, febre, tratamento para emagrecer 1. Bom, essa aqui da febre 4, a gente não sabe que tipo de patologia a pessoa apresentou nesse período. É a única referência que a gente tem, sauna 1, análise hipóxia 6, um total de 32. Então, 32 crianças de 100, elas nasceram com algum tipo de deficiência que, na verdade, não foi genética, pelo menos com os exames de rotina, que podiam muito bem ter sido prevenidas. E as demais, elas apresentaram essas causas genéticas variadas. Síndrome de Down, 41, como é esperado ser, porque é a síndrome genética mais comum. A síndrome de Wolfgang-Rich-Ford, que também é uma síndrome genética causada
por uma deleção do braço curto do cromossomo 4, aqui do cromossomo 5 também uma deleção. A maioria não é herdada, mas você tem que avaliar a cariótipo de pai e mãe. Fenilcetonúrica autossômica recessiva, mucopolissacaridose, a maioria é autossômica recessiva. Nós temos muitas crianças no ambulatório com mucopolissacaridose. Aqui nesse grupo de 100 só foram 2, mas a maioria dessas crianças são filhas de casais consanguíneos. APER, X frágil também, hidrocefalia 3 e etiologia desconhecida. Às vezes a gente encontra uma percentagem muito mais elevada de etiologia desconhecida, que é aquela que a gente não sabe a causa, não é porque não tem. E a consanguinidade se mostrou um fator de risco muito alto nos casos das doenças autossômicas recessivas. Então, os fatores de risco na gestação para algum tipo de deficiência. Idade materna acima de 35 anos, idade paterna acima de 50. Então, antes não se falava da idade paterna. Hoje já se sabe que a idade paterna acima de 50 anos, ela é um fator de risco, principalmente para as mutações gênicas, para as mutações dominantes. A consanguinidade, a história familiar positiva para algum tipo de deficiência, para distúrbio de comportamento, febre, sauna, terapia, radiações ionizantes, outras causas também, tranquilizantes, hiperglicemia, hipoglicemia, incompatibilidade sanguínea, radicais livres, abortamento espontâneo, história de abortamento espontâneo. Então, não é muito responsável se uma gestante que já teve abortamento espontâneo ouvir do profissional que a acompanha que aquilo ali não tem problema não, porque foi o primeiro, não tem problema nenhum, pode se tranquilizar. Qualquer abortamento espontâneo deve ser avaliado para saber qual foi realmente a causa. Às vezes não é causa genética, de maneira alguma, mas às vezes é uma causa ginecológica ou obstétrica que precisa ser melhor avaliada. Então tem que avaliar qualquer tipo de abortamento espontâneo. Afastou as causas ginecológicas e obstétricas, aí você vai para pesquisar as causas genéticas. Bom, então nós temos aqui algumas sugestões, na verdade, para melhorar a questão do pré-natal. Manter o que já é feito e fazer alguns outros exames, como dosagem de alfa-fetoproteína, prescrição do ácido fólico antes e durante, manter o peso ideal, abolir fumo e álcool, prescrever medicamentos só em extrema necessidade e pesar o risco e o benefício. A população do nosso país está muito acostumada a receber do médico uma receita e aquilo ali ser como se fosse uma bênção. Bom, eu vou realmente fazer isso aqui e não fazer questionamentos. Então, qualquer medicamento prescrito não é desacreditando do médico, não é desconfiando de maneira alguma, é uma questão de segurança pessoal. Porque existe a farmacogenética, cada indivíduo reage de uma maneira diferente a um determinado tipo de medicamento. Então tem que perguntar, doutor, por que eu vou usar esse medicamento? Para que é realmente esse medicamento? O que está escrito na bula aqui acontece realmente? Qual é a percentagem que acontece? Qual é o risco que tem disso, disso e daquilo? Tem realmente, não pode chegar e tomar e acabou-se. Bom, isso eu já falei para vocês. Outras sugestões. Promover atividades educativas para a prevenção das deficiências antes da concepção, orientando quanto? Ao uso de teratógenos e seus efeitos, aos teratógenos ambientais, aos fatores genéticos e seus riscos, as doenças multifatoriais. Quais são essas doenças multifatoriais? As pessoas precisam saber. É torto, lábio fendido, palato fendido, viroses passíveis de imunização e ou tratamento. Quais são elas? Um adolescente tem o direito de saber esse tipo de informação, porque se a maioria não casa precocemente, se a maioria não tem filho precocemente, algumas vão casar bem cedo, algumas vão ter filho bem cedo, mesmo com toda essa
a educação em relação à prevenção de AIDS, à contracepção, mas elas precisam ter essa informação. E essa informação elas teriam na escola, é óbvio. Orientação para uma dieta balanceada, evitar comer carne mal passada ou manusear a área onde os gatos deixem dejetos, a gestão de ácido fólico, avaliação genética em caso de algum tipo de patologia genética sabidamente diagnosticada na família ou de algum tipo de deficiência auditiva, visual ou intelectual ou motora que não teve nenhuma causa definida. Então é muito complicado quando você tem na família uma criança, um adolescente ou um adulto com um tipo de deficiência e o indivíduo vai casar e na verdade ele não sabe por que aquele irmão ou aquele primo ou aquela tia tem aquele problema. A única coisa que sabe é que a mãe falou que o neném não chorou ou que teve infecção após o nascimento, uma coisa que não está bem definida. Então isso tem que avaliar. A avaliação genética em caso de abortamento espontâneo, 50% são de causa genética. E dentre esses 50% de causa genética, 50% desses são devido à cromossomopatia, sendo que a maioria é monossomia do cromossomo X, que é a síndrome de Turner, que tem uma variedade de expressão muito grande, a ponto de você ter uma criança que é só baixinha e que não tem nenhum sinal de Turner, a não ser um atraso na puberdade. Promover atendimento multidisciplinar antes da concepção e no pré-natal. Era muito interessante que a gente pudesse ter isso aí a nível de posto de saúde, né? Mas é bem utópico. De qualquer jeito eu coloquei porque é o que eu gostaria de ver. Pediatra, ginecologista obstetra, geneticista, psicólogo, assistente social, nutricionista, etc. E discutir as informações sobre prevenção nas escolas, como eu falei, acho que isso aí é fundamental. Mas nós precisamos modificar a política de educação e de saúde do nosso país. E a gente só pode modificar isso pouco a pouco. Na cidade da gente, no local de trabalho e procurar exercer a cidadania. Ou seja, nós sabemos quais são os nossos deveres, mas nós devemos procurar os nossos direitos. Nada vai cair lá de cima para baixo, absolutamente nada. E não ter vergonha de procurar saber, de pedir, de reclamar. Tá? Então, era principalmente isso que eu tinha para falar para vocês, pressionar os legisladores para que os procedimentos de um pré-natal de qualidade sejam feitos e para que isso seja uma lei, mas não só apenas a nível de pré-natal, a nível de questão escolar, a nível de currículo escolar, nas escolas regulares de primeiro e segundo grau. Essa questão da prevenção, ela deve ser inserida. Nós temos um projeto na universidade que chama-se Projeto de Gestação. E os alunos da medicina, sob nossa orientação, eles vão para as comunidades, para as escolas, e eles fazem esse trabalho de prevenção de doenças na gestação, de prevenção de drogas, prevenção de malformações congênitas. É um processo educativo que, na verdade, está formando multiplicadores. Agora, alguns colégios se tem medo quando eles chegam para um determinado tema que são as drogas. Às vezes é pedido, não fale não, porque você pode sair daqui, ser morto, o seu carro ser furado de pneu, coisas desse tipo. Mas nós temos que batalhar para que esse tipo de coisa aconteça. Por quê? O Rui fez uma exposição belíssima, o professor Rui Piloto, em relação às descobertas do projeto Genoma. Essas descobertas todas, tudo isso que ele falou aí, existe, é concreto. Se nós fizermos ir lá, conversar com o pessoal, tudo isso já foi feito, muita coisa e mais vai ser feita. Mas vejam bem, nós não temos ainda acesso a todos esses tipos de exames. São exames ainda que a maioria deles acontece só a nível de laboratório de pesquisa. Alguns já existem a nível de acesso populacional, mas não a nível de convênio e não para a população toda. Então, a genética desenvolveu e vai desenvolver cada vez mais, mas nós temos um abismo entre o que é feito na população em geral e o que é feito na pesquisa científica. E é esse abismo que não pode continuar. Não adianta a gente ter todo esse
conhecimento, toda essa formação, todo esse saber, se a maioria da população não sabe que beber durante a gravidez é danoso para uma criança, que o fumo é danoso, que o diabetes descontrolado pode causar uma criança mal formada e por aí vai. Então era isso que eu tinha para informar vocês, apesar do que se a gente fosse falar de genética, tinha muito mais coisa para falar. Mas eu acho que com o que nós falamos, já tem muito assunto para vocês debaterem conosco. Vai ser um prazer. Muito obrigada pela atenção. Bom, depois das grandes exposições, agora nós já recebemos algumas perguntas. Quem tiver necessidade pode encaminhar para a mesa. Nós temos aproximadamente uns 15 minutos para debate. Gostaria de parabenizar a professora Fátima por sua apresentação e gostaria de enfatizar um aspecto também, um outro tempo aqui do mostrar todo, é de que existe uma expectativa de que tudo é genético. Quer dizer, se o cidadão cometeu um crime, isso não é por conta dele, é do material genético dele. Né? E um outro aspecto que o projeto Genoma está estabelecendo também é que esses testes preditivos, né, ou de diagnóstico, devam ser utilizados e aplicados nos casos em que aquela doença tem tratamento. Então nós tivemos ontem, né, a apresentação e vimos aí, como de vocês talvez tenham participado, do Ministério de Saúde instituindo e normatizando o teste do pezinho. Por quê? É uma doença que é genética, pode ser diagnosticada e tem tratamento. Agora veja o seguinte, aqui não deve ser diferente do meu estado. Por exemplo, as garotas hoje já estão tendo as primeiras relações sexuais com 12, 13, 14 anos. Né? Então, é triste ver uma garota grávida, por exemplo, e que tem um nenê com surdez, porque ela contraiu rubéola. Ora, nós como educadores que trabalhamos com alguém de saúde, né, até a professora Fátima enfatizou aí, antes de qualquer coisa, nós temos que sair aí nas escolas ou falar com os secretários de educação, dizer o seguinte: toda menina, quando chegou 12 anos, fez rubéola, teve rubéola ou não teve rubéola, tem que fazer vacina, pô. Quer dizer, não adianta no nosso país a gente querer ficar descobrindo para tratar a doença de Gaucher, que é raro para fazer o diagnóstico, etc., e gente tendo nenê com surdez por causa da rubéola. É inadmissível. Então, esse é um aspecto que até me lembrei aqui de colocar, porque o limite da genética esbarra em problemas de legislação, religiosa, etc., uma série de avanços nesse sentido. Mas nós temos outros problemas. Lá no meu estado, quantas garotas, não sei como é que é aqui, mas quem é do sul sabe, quantas garotas frequentam faculdade e que vêm do interior do estado e por razões outras, dificuldades financeiras, né, acabam tendo alguns envolvimentos, etc. e tal, engravida, não pode aparecer grávida em casa e interrompe a gestação. E esquece de ver a tipagem do parceiro. Então, qualquer mulher que ficou grávida e perdeu a gestação, seja espontaneamente, ou vamos ser bem claro, ou interrompeu a gestação por desejo próprio, tem que fazer o Rogan, se ela for negativa.
Eu já segurei as pontas de muito casal, entendeu? Que a moça fez isso quando era adolescente, etc. Depois casou direitinho. E ela tinha um teste de Cummins positivo. Ela negativo, o marido negativo e o teste de Cummins positivo. Como é que você vai justificar? Eu, obstetra, disse, você tem que arrumar uma explicação, você vai acabar o casamento com a sua mulher. Então há um subgrupo da RH, existe uma incompatibilidade de vocês e tal, e pronto. Então isso tem que alertar o aspecto. E, bom, esses eram 2 pontos aqui, o outro a doutora Fátima falou também. Veja, tem uma pergunta em relação ao aspecto de autismo, né? E o autismo é um quadro que pode estar associado a algumas entidades genéticas. Tem crianças, por exemplo, que têm síndrome de Down e que podem ter um comportamento autista. Tem crianças que têm a síndrome do X frágil e que podem ter um comportamento autista. Então, o autismo sozinho, sem nenhum outro quadro dismórfico, etc., não tem uma etiologia clara. Então, também riscos de repetição, não conheço de famílias que tenham tido um caso com uma criança com autismo e que isso veio se repetir como um padrão clássico de herança. Por exemplo, na síndrome de Sechel, que foi comentado aqui, quando existe esse nome síndrome, quer dizer um conjunto de sinais e sintomas presentes numa mesma pessoa, para ter a síndrome de Sechel não há necessidade de ter todos os sinais. Alguns sinais podem estar presentes e outros não. Então, às vezes, o indivíduo que está avaliando tem que saber quantificar quais os sinais mais importantes para fechar o diagnóstico na síndrome de Sechel. Certo? Não sei quem me perguntou, mas depois eu até tenho um programinha aí, talvez dê tempo da gente mostrar um negocinho aí para vocês. Eu acho que as duas envolviam o autismo. Se a doutora Fátima tem alguma pergunta ali para responder, eu posso ligar um negocinho aqui e já mostro para você. Bom, uma pergunta que foi feita aqui é se a grande incidência de crianças, a grande frequência de crianças nas escolas públicas que têm déficit de aprendizado, se isso estatisticamente está relacionado ao alcoolismo paterno. A gente não tem estatística. Infelizmente, as estatísticas brasileiras, elas não são muito boas, elas são muito falhas. E quando você chega aqui para o norte e nordeste, aí é que a gente não tem muita estatística. Tá certo? Agora é que nós estamos, assim, as instituições tendo um controle mais adequado para fazer levantamento estatístico, mas a gente não pode até ser, mas eu não poderia relacionar porque eu não tenho dados para relacionar, tá certo? Bom, uma outra pergunta que eu gostaria de falar aqui, um outro assunto que eu gostaria de falar, em relação à síndrome de Down, tá certo? Existem crianças que têm síndrome de Down e que nunca foram diagnosticadas. Por quê? Porque o quadro clínico delas é tão discreto que elas passam despercebidas como sendo portadoras de Down, estudam em escolas regulares e têm apenas um certo atraso no aprendizado, ou então na parte psicomotora, não jogam bola bem ou nunca conseguiram se equilibrar numa bicicleta. Então, por que isso acontece?
Porque a expressividade, o quadro clínico é muito variável. E esse quadro clínico varia com o quê? Ele varia exatamente com a alteração cromossômica. A criança com síndrome de Down, na maioria dos casos, em 97% ou mais dos casos de síndrome de Down, ela tem um cromossomo a mais. Nos outros 3%, ela tem uma alteração não em número, mas em estrutura. Ao invés desse cromossomo ficar solto, misturadinho, tipo assim, uma sopinha de letras, ele fica um grudadinho no outro, um encangado com o outro, como a gente fala aqui, um junto do outro. É uma translocação. A criança tem 46 cromossomos, mas é translocado, certo? No caso da maioria, tem 47. Ele está solto, está sobrando. O quadro clínico é igualzinho de uma para outra. Não muda nada. Você olha, tudo dá. O que acontece quando existe essa variação na expressividade é porque você pode ter algumas crianças que são mosaico. Ou seja, elas podem ter uma quantidade razoável de células com 46 cromossomos. Daí elas conseguirem chegar num certo nível de aprendizado numa escola regular sem ter sido nem diagnosticado. E você pode até, o médico que tem uma certa experiência e segurança, ele pode fechar um diagnóstico que há anos não foi fechado, portanto, essa criança não foi tratada adequadamente, nem a nível de saúde, nem a nível educacional. Então, não tinha um diagnóstico, o médico pode fechar um diagnóstico mesmo com o resultado de cariótipo normal, vocês estão entendendo? Porque o mosaico dessa criança pode não ter sido detectado, ela pode ter tanta célula normal que a célula 47, com 47 cromossomos, não chegou a ser definida. Bom, eu vou deixar o professor Rui falar que isso aí é importante também. Tá? Tá. Certo. Eu estou entendendo a sua pergunta. Olha, existe agora, né? Porque é o seguinte, todo mundo quando fala em autismo, a sensação que a gente tem é que algumas escolas querem que o autismo seja uma doença isolada, mas na verdade não é. O autismo não é uma patologia isolada. E algumas especialidades até têm essa tendência, tá certo? Mas o autismo é uma característica clínica que você pode encontrar nas mais variadas patologias genéticas. O que acontece é que muitos estudos estão sendo feitos em cima disso, em paralelo com outras patologias e mais outras patologias. Grupos que estudam autismo, grupos que estudam Coreia de Huntington, grupos que estudam cérebro. E existe agora a síndrome de Asperger, tá certo? Que é como se fosse um autismo muito discreto, mas que a gente sabe ainda muito pouco sobre ela. Muito pouco foi descrito sobre ela, tá certo? O que foi descrito sobre ela é a clínica. Como é que é a clínica? Tá certo? Mas é uma coisa que ainda a gente não tem muito subsídio para responder as perguntas feitas a respeito. Nós gostaríamos de ter, porque em toda reunião, em todo congresso que vai, essas perguntas são feitas e nós ainda não temos como respondê-las. Gostaria só de mostrar aqui um exemplo que normalmente a gente usa no estudo de dismorfologias. Ninguém sabe todo o quadro clínico de uma determinada entidade. Só aproveitando aqui, não sei quem é que perguntou, o exemplo da síndrome de Séquel. Aqui está mostrando todo o quadro clínico que pode acontecer na síndrome de Séquel. É dito que tem que ter tudo isso aqui. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Olha lá, tem retardo mental moderado a severo, né? Uma série de outras malformações. Mas às vezes o que chama atenção, quem sabe alguém pode me ajudar aqui, só guardar esse número ali para ficar fácil.
Veja ali, ó, a região pré-maxilar proeminente tem o número 294. Você anota para mim, 294, e a micrognatia que é encontrada, 308. E vamos pegar aqui essa fenda palpebral curta aqui, 349, tá bom? Então veja, se eu estou vendo um paciente que tem esses sinais, eventualmente eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, se no sentido de saber esses sinais. Repete o número para mim, por favor. 294. Tá? Então tá lá. Outro sinal. 308. Tá. 349. Então eu vou tentar ver em que situações essas três combinações estão presentes. Tá? Eu posso estar diante de uma criança com síndrome de Sechel, mas só tem esses sinais, eu não sei. Então, eu vou pesquisar, mas eu quero impor a condição dos três sinais, tá certo? Então tá lá, os três sinais. E vou ver que com os três sinais não deu certo. Deu algum problema aqui no sistema. É sempre assim, né? Informática é joia, sai funcionando de casa. Não, mas não é o problema do sinal. É o problema do sistema aqui. Gente, agora fiquei com vergonha. Mas funciona isso aqui. Bom, é uma pena que o nosso tempo tenha acabado. Eu quero agradecer aos doutores por ter feito um trabalho tão brilhante e uma boa tarde. Até a noite.